Quarto ano, vamos dar início à nossa aula de História. Abra o livro de vocês, volume 2, na página 2. E observe essa gravura que está aparecendo aí no fundo do vídeo de vocês. Aqui nós temos na seção Troca de Ideias. Leia estas ilustrações. Há milhares de anos. Nós temos há milhares de anos atrás e atualmente. Há milhares de anos atrás, os homens eles tinham que caçar seu próprio alimento, depois preparar e depois acender o fogo, como mostra aqui na gravura 2. Para acender o fogo, eles pegavam um pedaço de madeira e esfregavam na mão até sair a chama. Atualmente é simples, vai lá no mercado, no supermercado, pede 1 quilo de carne e pronto, vai para sua casa e chega lá, olha só o fósforo na mão do senhor, risca, acende o fogo, ou o fogão elétrico ou o acendedor elétrico. Prático demais. Com base nas imagens e em seus conhecimentos, converse com os colegas e o professor a respeito das questões a seguir. Então, nós vamos debater aqui. O que vocês vão fazer nessa página aqui, Troca de Ideias? Vocês estão com o caderno de vocês, cabeçalho, data de hoje, troca de ideias, página 2, atividade de história. Vai copiar no caderno a questão 1. O que está acontecendo nas cenas ilustradas? O que vocês veem na primeira cena e na segunda cena? Número 2. Que transformações podem ser observadas entre os dois grupos representados? Pela imagem aqui dá para perceber que há milhares de anos atrás, os seres humanos eles precisavam caçar animais para se alimentar e produzir fogo para preparar o alimento, como mostra na imagem aí que vocês estão vendo no livro de vocês. Olhem o livro de vocês que é mais nítido do que no vídeo. Atualmente, as pessoas elas já vão ao mercado, à feira ou a outros estabelecimentos para comprar alimentos. E o fogo é produzido riscando-se um fósforo ou utilizando o acendedor elétrico do fogão. Então, hoje em dia, é bem mais fácil do que antigamente, né? Vamos para a página seguinte, página 3. Observem aí a ação dos seres humanos no tempo. No decorrer do tempo, o modo de vida dos seres humanos passou por grandes transformações. Nos dias atuais, para obtermos alimento, por exemplo, vamos ao mercado e para obtermos fogo, podemos acender um fósforo. Contudo, essas situações não eram tão simples para os primeiros grupos humanos. Você já imaginou ter que caçar um grande animal para conseguir comida e também precisar produzir fogo para prepará-la? E caminhar longas distâncias em busca de novos locais para viver, dormir no chão de uma caverna, vestir roupas feitas de peles de animais, utilizar pedras afiadas para cortar alimentos? Essas ações faziam parte do modo de vida dos primeiros grupos humanos, que viveram no planeta há milhares de anos. Você vai estudar uma parte dessa história nas próximas páginas. Aqui nós temos as atividades. Após ler as imagens, escreva uma legenda para cada uma delas, diferenciando como vivemos atualmente no modo de vida dos primeiros grupos humanos. A primeira gravura está representando uma criança, ela está sentada à mesa com o alimento. Nos dias de hoje, as pessoas utilizam o que para comer? Talheres. Para cortar as coisas, a faca. Diferente do que faziam os primeiros humanos que usavam ferramentas de pedra para isso. Na segunda, as pessoas não precisam caminhar grandes distâncias porque há diferentes meios de transporte. Os primeiros humanos, sem essas facilidades, eram obrigados o quê? A realizar grandes caminhadas. Então, leiam o que está pedindo e façam direitinho. Página 4. O início da vida humana na África. O continente africano é considerado o berço da humanidade por muitos estudiosos, pois foi nele que a história da espécie humana começou há milhares de anos. É uma história muito antiga, muito longa, em que os seres humanos viveram situações diversas. Para sobreviver, os primeiros grupos fizeram descobertas, criaram ferramentas e superaram dificuldades.
Por causa da capacidade de criar ferramentas e produzir objetos de acordo com as necessidades, a espécie humana é chamada de Homo sapiens, que significa homem sábio. Aqui nós temos a América, nós temos a África, que é o berço da humanidade, onde tudo começou. Pesquisadores afirmam que os primeiros seres humanos surgiram na África, no território onde se situa o Marrocos na atualidade. Foram encontrados fósseis e ferramentas, itens que pertencem aos primeiros indivíduos de espécie humana que viveram no local. O que significa fósseis? Esqueletos de seres vivos que se mantêm preservados em materiais como rochas, gelos, entre outros. Página 5. Como viviam os primeiros grupos humanos. Aí nós temos as imagens de milhares de anos atrás. Há milhares de anos, as pessoas viviam organizadas em pequenos grupos. Conheça algumas características do modo de vida delas. Faça uma leitura da imagem primeiro. Aqui nós temos, representando a caça, homem desenhando nas pedras, outros pescando, outros fazendo fogo e assim por diante. Esse grupo de pessoas, eles tinham suas características. Primeiras pinturas. Aí vocês vão ler. Desde seu surgimento, os seres humanos produzem várias pinturas em rochas, representando cenas de caçadas e animais com os quais conviviam. Para pintar, eles usavam pincéis feitos de ossos, gravetos, pelos de animais e tintas elaboradas com materiais retirados da natureza. Pesquisadores afirmam que os humanos da época desenhavam cenas de caça porque acreditavam que assim teria sucesso em uma futura caçada. Nômades. Os seres humanos não tinham moradia fixa, não se abrigavam em cavernas ou cabana por algum tempo. Quando os alimentos do local acabavam, partiam para outros ambientes em busca de comida, mudando-se novamente sempre que necessário. Esse modo de vida é chamado de nomadismo, e as pessoas que vivem dessa forma são chamadas de nômades. Vocês já estudaram isso no ano passado. Ferramentas e utensílios. Para as atividades diárias de caça, corte de alimentos e confecção de roupas, os humanos criavam ferramentas como machados, arcos e flechas, lanças, agulhas e facas. Esses itens eram feitos com pedras, madeiras e ossos de animais. Temos também os caçadores e os coletores. Para se alimentar, esses grupos caçavam animais, pescavam e colhiam frutas, sementes e raízes. Por isso, esses humanos eram chamados de coletores e caçadores. Vamos para a página 6. A domesticação. Só um minutinho, que a imagem vai aparecer ainda. Isso, a história do fogo. Isso, a domesticação do fogo. Aprender a controlar o fogo foi um grande acontecimento na história da humanidade que transformou profundamente o modo como viviam os primeiros grupos humanos e permitiu a sobrevivência deles. A domesticação que está sublinhada do fogo foi um marco histórico porque os seres humanos passaram a dominar parte da natureza. O que significa domesticação? Controle de algo. E aqui nós temos, a leitura da imagem e a utilidade do fogo. Além de iluminar a noite, o fogo permitia espantar animais ferozes, pois a luz das chamas afugentava esses seres. Os membros do grupo se aqueciam do frio se reunindo em torno do fogo. É onde faz a fogueira, né? O calor do fogo permitia assar ou cozinhar os alimentos, contribuindo à melhor conservação deles. Agora para a história do fogo. Mais uma vez, observem com bastante atenção as imagens e vamos lá. Os seres humanos não inventaram o fogo. Eles descobriram as formas de mantê-lo e produzi-lo. Não se sabe ao certo como isso aconteceu. Acompanhe uma possível explicação. No primeiro quadro, as pessoas observavam o fogo que era produzido na natureza. Isso acontecia, por exemplo, quando vegetações secas se incendiavam por causa do calor do sol
ou de raios que caíam em árvores e as queimavam. Na imagem 2, os humanos recolhiam as brasas ou os galhos acesos por esses incêndios. Algumas pessoas passaram a acender gravetos no fogo produzido pela natureza e assim conseguiam fazer fogueiras. Na terceira imagem é onde lá no início do livro eu falei para vocês. Depois de um tempo, ainda por meio da observação da natureza, os seres humanos aprenderam a dominar o fogo sem depender de incêndios naturais. É onde ele pegava o graveto, esfregava nas mãos até o fogo surgir. Havia duas formas usadas para isso. Em uma delas, esfregava-se um graveto em pedaços de madeira bem secos até que produzissem faíscas suficientes para acender um punhado de folhas secas. E na última, também podiam bater determinada pedra contra outra até gerar faísca para acender o fogo em uma vegetação seca. Página 8. Questão Saiba Mais. Há milhares de anos, grandes animais conviveram com seres humanos. Contudo, não se engane. Esses grandes animais não eram dinossauros, pois esses seres vivos na Terra muito antes da espécie surgir. Eles viveram, na Terra muito antes da espécie humana surgir. Houve um tempo em que os seres humanos conviveram com mamutes, tigres de dente de sabre, preguiças gigantes, tatus gigantes e mastodontes. Esses animais formavam a megafauna e todos já desapareceram. Podemos ter ideia do tamanho e da aparência deles porque os cientistas, utilizando fósseis, reconstituíram modelos desses animais. O que significa megafauna? Animais de grande porte. E aí nós vamos para as atividades. Vocês vão ler o mapa, vai pesquisar nesse texto todinho que nós acabamos de ler, porque se não pesquisar o texto, vocês não vão responder. E vocês sabem que geografia, história, ciências é matéria de pesquisa, é matéria de estudo. Tia, eu não estou encontrando a resposta. Volta lá no início de onde começou, que você vai encontrar com certeza. Vocês vão observar o mapa e vai completar o que está pedindo aqui. Página 9. Por que os seres humanos são chamados de Homo sapiens? Vai lá atrás, onde começou, e vai pesquisar e vai responder. 3. Complete corretamente o texto com as palavras destacadas. Tem que pesquisar também. 4. Quais eram as principais atividades dos humanos caçadores, coletores e nômades? Vai pesquisar também. Marque com X as alternativas verdadeiras. De acordo com o que foi lido, com o que foi falado, vocês vão saber o que é verdadeiro e falso. Nesse espaço aqui, vocês vão registrar imagens de situações em que o fogo é utilizado atualmente. Se tiver como fazer uma colagem, ótimo, né? Vamos dar preferência para as colagens. Se não, vocês podem desenhar como que nós utilizamos o fogo hoje em dia. E além disso, vocês, crianças, não mexam com fogo, porque vocês sabem que não pode, né? Acabou a página 9, vocês vão pegar as folhas de atividades xerocadas que eu enviei, que tem 2 atividades com as folhas xerocadas que foi enviada junto com o material de vocês. Agora eu vou dar uma pausa nesse vídeo e volto com vocês explicando o conteúdo das atividades em folha, certo? Já já eu volto com vocês. Beijo!